Boa noite a todos. Com Boa muita noite. alegria, muita gratidão por mais uma oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de toda quinta-feira, às 7h30, dando continuidade ao livro Pão Nosso. Nosso irmão João vai nos guiar no estudo da noite de hoje, do capítulo Então vamos lá. 10. E Vamos lá, ouvir o também, João. hoje é o João, e convidamos a fazer a nossa prece de abertura. Vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer mais uma vez a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, por nos ter deixado os seus ensinamentos para que nós possamos progredir moralmente e conseguir uma evolução. Graças a Deus. Graças a Bom, Deus. Vamos lá, então, compartilhar a tela aqui. então, o capítulo hoje do livro Pão Nosso é o capítulo 10, Sentimentos Fraternos. Aí tem uma passagem aqui, foi Paulo que falou: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quem disse foi Paulo, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Essa passagenzinha de Paulo, o que nós entendemos? Neste versículo, Paulo nos fala que todos nós fomos criados simples e ignorantes e já carregamos em nós as leis divinas, as leis de Deus. E fala da caridade fraternal, pois ela está inclusa em nós, mas muitos não veem, não percebem, não sentem que devemos amar uns aos outros, não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem conosco. Como Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Alguém quer colocar algo mais? Olha, João, eu quero falar, depois não sei se o Vitor vai querer também falar, mas assim, eu gostaria de comentar a respeito da carta, né, quando Paulo escreve essa carta, né, tirar o porquê desse texto, né, por conta do que ele fala desses sentimentos fraternos, caridade fraternal. Primeiro, a gente vai ter que entender essa é uma cidade que na realidade, Paulo funda uma comunidade ali e ele teve problemas no momento que ele esteve ali fundando essa comunidade, ele fez muitos comentários a respeito de Jesus como rei. E o que aconteceu com todos esses comentários de Paulo, né, a respeito, né, de Jesus, desse reinado? Teve problema com o próprio imperador. E isso causou o quê? Que ele fosse expulso dessa cidade. Essa cidade, pelos estudos que eu fiz com Saulo César, essa cidade existe até hoje. Né? É uma cidade que tinha, na época, lá a capital Macedônia, né? E essa cidade ela era importante até por conta de todo o contexto que tinha em volta. E ela ainda existe até hoje. Mas, naquele momento que Paulo funda essa comunidade, ele sai da comunidade, né? vai para Corinto. E é onde ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, porque começou a ter problemas nessa localidade, por conta até de todo esse trabalho que ele deixou realizado ali, e de ter gerado aquela confusão.
Só que, naquele momento que ele já está em Corinto e que ele recebe o comunicado, porque também tinha Silas que o ajudava, tinha Lucas, tinha os outros que davam suporte a ele. Então, foi avisado de que tinha problema nessa cidade. E, nesse momento, em Corinto, ele chora, porque ele não tinha condições de voltar na cidade para resolver as problemáticas que surgiram após esse problema. E aí, no momento que ele chora, o Cristo aparece para ele. E aí o Cristo diz para ele o seguinte: Paulo, usa os poderes do Espírito. E aí, o que era o poder do Espírito? Eram as cartas. Então Cristo diz para ele: eu, a partir de agora, colocarei Estevão, para que Estevão esteja mais aconchegado a ti. Estevão, a gente sabe que foi o primeiro mártir, que realmente ele foi morto por Paulo, na época Saulo. E Jesus diz para ele: através de todos os meus ensinamentos, eu vou ter Estevão para intermediar todo o conteúdo das cartas. Porque Jesus queria que viesse da esfera dele todos esses conhecimentos para ajudar as comunidades. Então, essa primeira carta aos Tessalonicenses realmente abre todas as cartas que daí adiante Paulo vai escrever. Então, essa realmente é a primeira carta de todas essas cartas que depois teve a partir dessa. E ele trazia para essa comunidade esses problemas que aconteceram, derivados desse entendimento equivocado do rei, né? E todos os problemas que a própria cidade tinha, né? Então, essa carta, ela trazia esse conteúdo, né? Que eles tivessem perseverança no compromisso sério que assumiram diante do compromisso, né, do Cristo, e tudo isso trazia essas cartas todas que daí adiante seria feita através dele, e também de Lucas, Timóteo, todos eles ajudavam Paulo. Mas as cartas tinham todo o conteúdo trazido pelo Cristo. Então, toda vez que a gente escuta uma carta de Paulo, não é Paulo sozinho que escreve as cartas, com intermédio de Estevão e todo o conteúdo do Cristo, das esferas do Cristo. Isso eu gostaria muito de deixar, porque é um conteúdo muito interessante para nós que estamos estudando. Volta e meia a gente escuta uma carta de Paulo. Então, essa é a primeira carta que começa todo essa divulgação das cartas de Paulo. Foi sim.
Então vamos lá. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Desse parágrafo aí, que Emmanuel nos esclarece, eu achei a seguinte, o resumo, né? Interessante a explanação de Emmanuel, forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana, impulso sectário que atormenta seus seguidores. O indivíduo, ser humano, trabalha, pratica o sectarismo, a divisão, separação, por diversos motivos, como controle, egoísmo, orgulho, né, vaidade, etc. Em todos os segmentos da vida, da sociedade, seja profissional, religiosa, familiar. O indivíduo forma grupos onde exclui e separam pessoas, pensamentos, não aceitando as diferenças de pensamento, de ideologia e etc. Diferenciando classes, cor, gênero, criando minorias, quando somos todos humanos, somos iguais perante a criação de Deus. Temos gravado em nossa formação que devemos amar uns aos outros e não destruir, matar, humilhar uns aos outros. E o que é amar uns aos outros? Né? Aí eu me fiz essa pergunta. É aceitar o próximo como ele é, respeitar como ele pensa, debater as diferenças e entender por que ninguém é igual a ninguém. Porque somos indivíduos únicos, não fomos criados como um objeto em uma linha de produção. Somos únicos, procurando a evolução, cada um no seu tempo. Por isso devemos ter o sentimento fraternal, não dividir, não ficar se lamentando como minoria ou atacar o próximo porque dizem que pertence à maioria. Somos todos iguais, porém únicos. E é isso que eu entendi desse parágrafo. Alguém quer acrescentar? Vamos falar, né, João? Vamos. Então, primeiro, eu busquei nesse texto entender bem esse impulso sectário, né, que são os impulsos intolerantes, que são os impulsos fanáticos. Então, a gente primeiro vai tentar entender a respeito disso. E escutando também o Arthur, ele também abre mais umas perspectivas, né, para o entendimento. E aí ele fala que esse sectário são os orgulhosos, os egoístas, né? Por quê? A gente quando está pensando nesse trabalho aqui, né, a gente está pensando num estudo, né, num local onde tem os cristãos, né? E a gente vai observando que nesses próprios lugares que deveria reinar a tolerância, né, os grupos ficam se dividindo. E o Arthur até chama atenção nesse estudo dele, que ele comenta que Arnaldo Rocha, que era um amigo do Chico, disse que essas pessoas que fazem esses grupinhos, onde realmente existem essas intolerâncias, esse egoísmo, esse orgulho do que o meu é o melhor, né? É onde vai existindo essas desorganizações, ele diz que vivem como inimigos fraternos. São os inimigos fraternos, quer dizer, se colocam ali, né, numa amizade, mas no fundo é com uma rixa, né, com o desdém, com o separar, não é o unir. Aí, quando a gente pensa nisso aí, que é o contrassenso, a gente vai pensar que o Cristo, na realidade, ele não impôs nada. O que o Cristo trouxe para a gente? É o amor, a fraternidade, né? O fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse. Então, esse contrassenso é a gente mesmo que coloca por essa rivalidade que, no fundo, não deveria existir. Por quê? A gente vai falar nós, né? O espírita.
esclarecido. Porque a gente o que mais faz é estudar. E tem que ser um espírita esclarecido e também comprometido. Comprometido com o quê? Com o ensino do mestre. Foi o que o João falou na própria prece dele. Jesus veio trazer um ensinamento. Quem faz as divisões somos nós, porque o Cristo, na verdade, ele não trouxe nenhuma religião. A religião é dos homens. E aonde há essa separação é por conta dessas intolerâncias. Que a gente pensa que a intolerância é só de sexo, de raça. Né? Não, também dentro das próprias organizações religiosas tem aquele sempre que fala mal do outro, ou aquele que aponta. Então, mais adiante, a gente vai ver que isso vai se tornando porque a pessoa está trabalhando menos. Né? Então, esse trabalho que Paulo fez através das cartas, quando Cristo disse para ele, use o poder do Espírito, qual é o poder que nós estamos usando? Da intolerância? É isso que o Cristo veio trazer? Então, assim, que fique para nós esses estudos para as nossas próprias reflexões, né? Para a gente ver, né, que o Cristo pediu que a gente nos amássemos, só que a gente está fazendo o armar-se. A gente se arma e não se ama, né? Então, é isso que eu gostaria de falar. É muito triste, né? A gente realmente tem que ter esse cuidado, porque a gente já traz esse vício do nosso dia a dia, muitas vezes, da nossa criação, do jeito de ser, né? De falar, como a Júlia falou, de falar mal, de apontar os defeitos. E às vezes, até de uma forma inconsciente, você vai se transformando nesse instrumento do sectarismo, porque você está ali nesse amor. Como é que você falou, Júlia? O ódio fraternal, sei lá. Esqueci o termo que você usou. Não, isso foi falado pelo Arnaldo Rocha. Inimigos fraternos. Inimigos fraternos, olha que absurdo, né? E a gente acaba se tornando, porque é exatamente essa coisa da falsidade, né? De você ficar ali, você finge que está tratando bem, que está gostando, e por trás está malhando a pessoa, né? É muito triste, a gente tem que realmente evitar isso em tudo, né? Não só na casa espírita, mas na nossa casa, no nosso trabalho. Em tudo a gente tem que evitar isso ao máximo, a gente tem que se policiar ao máximo para não estar fazendo essa prática, porque é muito feio. A gente tem que realmente se esforçar em procurar contribuir, em procurar colaborar, em procurar olhar no outro. Se a gente não concorda com tudo que ele faz, com tudo que ele fala, mas procurar olhar o lado bom, procurar olhar como é que aquela pessoa está ali, se dispondo a trabalhar, se dispondo a fazer a parte dela. Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Às vezes uma coisa não é tão boa, mas em outra característica a pessoa consegue ser boa. Então a gente procurar focar nesse lado bom do outro e deixar essas picuinhas para lá, né? Esses gostos, os achismos, o que eu acho melhor, o que eu acho pior, isso aí cada um tem direito de achar e de fazer o que quiser, e desde que não seja o mal, né? Desde que você não esteja fazendo mal, cometendo nenhum crime, não, a gente tem que aprender a relevar mais as coisas e não carregar para dentro do coração esses sentimentos, porque isso vai acumulando. Aí, como você falou, vai se criando grupos, vai se criando dissidências, e às vezes um trabalho, né, muitas vezes um trabalho grande, uma coisa bonita, muitas vezes acaba se desmoronando por causa dessa separação. Porque a gente sabe que um trabalho grande, para ele se manter funcionando, precisa de muitas mãos, né? Ninguém faz nada sozinho. E aí, com essas separações, muitas vezes os trabalhos desmoronam. Então, que a gente possa fazer esse esforço aí, através do alerta que Emmanuel nos dá, para nós não nos tornarmos esse instrumento do sectarismo dentro de todas as tarefas, mas em especial aqui, que é o tema, dentro da nossa casa espírita, dentro dos trabalhos do Cristo que a gente frequenta.
Pode ir lá, João. É isso aí. Engraçado, né, que eu fui ler o texto, né, e depois eu fiz uma pesquisa para ver se realmente o que eu estava entendendo estava de acordo, né, porque vai que eu estou entendendo tudo ao contrário dos outros, né? Então eu gosto de dar uma pesquisada também. E aí estava dentro mesmo do assunto, da maneira que eu estava pensando. E hoje em dia isso acontece muito, quer dizer, o texto é atualíssimo, né? O que mais tem por aí também é falta de sentimento fraterno, né? Esses grupinhos, um fala mal falando do outro, e intrigas e inveja, e por aí vai. Vamos lá, segundo parágrafo. Hoje tem prova, hein? Vamos lá. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Quer dizer, esse próprio parágrafo já explica, né? Tudinho. Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, essas diferenças, né? Esse mimimi, usando o termo de hoje em dia, essa vaidade, orgulho, já seriam coisas do passado, pois não ficaríamos mais nos atacando, nos maltratando. Devemos ser mais humildes e menos maldosos, né? Para que a gente consiga subir um degrauzinho e ter uma vida um pouquinho melhor, para não ter guerra, não ter disputa, não ter intriga, nada disso. Só um procurando ajudar o outro. Vai, preenche aí, por favor. Eu vou colocar o seguinte. Eu vou trazer um texto da Gênese. E aí eu busquei alguns comentários para trazer antes dessa reflexão que está na Gênese. É esse nosso ponto de vista, né? Porque o meu ponto de vista é o mais certo do que o do outro. Então, a gente vai se colocando assim na vida, não é na casa espírita, é dentro da nossa própria casa, é no nosso trabalho, é na rua com uma conversa, porque a gente sempre acha que o que a gente pensa e o nosso ponto de vista é sempre o melhor. Aí o que acontece com isso? A gente vai vivendo uma vida distanciada do Evangelho. Então, assim, a gente tem que estar a todo momento, né? É como se fosse com a lanterna, né? Essa lanterna aí é uma lanterna figurada, para a gente não se deixar levar por esses nossos impulsos, que são naturais, mas são impulsos que hoje eles já têm condição de ser impulsos já raciocinados. Né? A gente não é mais animal, que a gente vivia naqueles impulsos, né? Das cavernas. Então, hoje a gente tem condição de entender que o próximo, o outro, nem sempre pensa como nós. E é muito bom quando pensa, mas a maior parte não vai aderir às minhas ideias. E lá na Gênesis, no capítulo 1, no item, capítulo 1 da Gênesis, item 56. É um pedacinho muito interessante que Kardec traz, né? Lógico, inspirado pelos bons espíritos. Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência, que ele diz: não faças a outrem o que não gostarias que te fizessem. A moral natural está certamente escrita no coração dos homens. Porém, todos sabem lê-la neste livro? Não tem desconhecido sempre esses sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Ela não se transformou em letra morta, em uma bela teoria, boas para os outros e não para eles? Então é isso.
Porque se eu não me comprometer com esses ensinamentos, trazendo para o meu dia a dia, né, eu vou estar ensinando, pregando, porque é muito legal a gente pregar, falar, como agora que a gente está falando, mas na prática a gente não consegue fazer nada. Então, ele diz, como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Então, mais reflexão, disse o Emmanuel, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus. E aí a gente vai estar literalmente no caminho. Isso me lembrou um dos estudos passados que a gente fez agora. Eu não lembro se foi logo da semana passada ou retrasada, que a gente falou sobre a hora de calar, né? A hora de calar que gera exatamente essa necessidade do homem sábio de refletir antes de agir, de realmente agir de acordo com o que ele ensina. A necessidade de sermos coerentes com os ensinamentos, né? Então, realmente, você ter dentro de uma casa espírita pessoas aprendendo e ensinando a palavra do Cristo e fazendo intrigas, querendo impor sobre o outro a sua vontade, querendo galgar cargos, né, de poder e de destaque. Gente, é fazer exatamente o oposto do que o Cristo ensinou. Né? Então, é um contrassenso, uma falta de reflexão realmente sem cabimento, porque quando a gente vê isso acontecer nos ambientes de trabalho, não que esteja certo, mas você ainda entende que ali você tem pessoas de diversas crenças, pessoas até mesmo sem crença nenhuma, pessoas que estão ali exatamente com esse objetivo, né, de ganhar dinheiro, sendo pessoas mais materialistas, pessoas que às vezes vão até mesmo querer galgar esses postos de poder, porque são pessoas com esse pensamento. Mas agora, dentro de uma casa espírita, né, dentro de uma religião que prega o cristianismo, e os homens agindo dessa forma inconsequente, é realmente uma incoerência muito grande que denota essa falta de reflexão diante do que se ensina e a necessidade de agir de acordo e da forma que se ensina. Passo a palavra. A gente, antes de agir, né, Vitor, a gente deve pensar como Cristo faria, né? Vamos nos colocar, né? Antes de agir, falar como Cristo agiria nessa situação, né? E nos colocar diante dessa posição. Porque, afinal de contas, nós estamos a caminho disso, né? Então, é isso. E quem age assim, né, independente de ser na casa espírita ou em qualquer outro lugar, uma pessoa que age assim, no trabalho, porque tem aquela ambição de melhorar, tudo bem. Mas quem age, quem pensa assim, não importa se é espírita, se é católico, se é evangélico, vai fazer se bobear dentro da instituição que tá convivendo, porque a mesma ambição que ele vai ter num emprego, ele vai ter lá na casa espírita. Ele vai querer derrubar aquele outro médico que de repente faz mais coisas e ele quer passar por cima, né, para chamar a atenção. Bom, então vamos lá para o terceiro parágrafo. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos, personalidades solicitando fórmulas do além, para que se integre no campo da fraternidade pura. E aí, desse parágrafo, eu tirei o seguinte. Eu não, nós. São pessoas, grupos que procuram se manifestar dando exemplo, dando testemunho da fraternidade de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da caridade que todos devemos ter para com os outros. Como exemplo, temos Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce, a Médicos Sem Fronteira, né, que todo mundo conhece, a Cruz Vermelha. Esses são alguns exemplos conhecidos.
e diversos desconhecidos do grande público, né? E por quê que isso não aparece? A instituição tal ajudou fulano de tal, o Centro Espírita Amor e Caridade, uma vez por mês, sai para entregar quentinha, vai visitar um asilo, a igreja tal faz alguma coisa, isso não aparece. Por quê? Porque a caridade, boas atitudes, não dão ibope, né? Não gera lucro, não traz dinheiro para as instituições, para as empresas, para as mídias, né? Quantas casas espíritas, igrejas, quantos indivíduos comuns sem vínculo religioso ajudam ou procuram ajudar o próximo? Nós não temos informações, mas temos informações das maldades, das guerras, do terror. Então, de tempos em tempos, nossos amigos espirituais auxiliam indivíduos ou grupos para aparecer, ser notado, da esperança de tocar os corações e as consciências das pessoas. Porque de vez em quando aparece um grupinho, alguém que faz alguma coisa, até sem aparecer, né? Uma instituição que ajuda. Aí tem um dedinho lá dos nossos irmãos lá que está ajudando, porque o negócio às vezes fica difícil. Vai, mais alguém? O João foi por um ângulo, né? E eu vou por um outro caminho, tá? Porque quando o Emmanuel. Tudo que o João falou aí segue muito, porque tudo isso aí é uma realidade. E quando ele falou aí do grupo Fraternidade Sem Fronteiras, eu vou até falar também, porque até no outro estudo da outra casa eu fiz um comentário e divulguei um vídeo do Luciano Huck apresentando Wagner Moura para a sociedade, porque o Luciano Huck ele leva uma multidão, né, de público, né, querendo ou não querendo, a TV A, B e C não interessa, ele leva para uma quantidade de gente a visibilidade. E esse rapaz que fundou Fraternidade Sem Fronteira tem o nome de um ator, mas não é o ator Wagner Moura, e esse rapaz traz um trabalho brilhante. Então, assim, João falando dele me fez lembrar esse estudo também que eu participei. Mas quando o Emmanuel comenta aqui, né, eu entendi por esse outro ângulo, né, de surgir grupos, né, e personalidades solicitando uma fórmula. Qual a fórmula nova? Né, que é para a gente se integrar nesse campo da fraternidade. E aí, eu coloquei aqui, né, que as fórmulas do além, ou seja, do alto, elas não mudam, porque essas fórmulas são as fórmulas que são as máximas do Cristo. E essas máximas do Cristo nada mais são do que as leis de Deus. E o que quer dizer a lei de Deus? Se resume numa palavra, amar. Então, qual eu entendi assim, né? Vai surgindo outras oportunidades de outros grupos que, de repente, eles vão trazer uma fórmula melhor do que a do Cristo. Mas a fórmula do Cristo já é a melhor, porque ele trouxe exatamente, exemplificando as leis do Pai, né? Então, fazendo esse estudo, eu busquei um estudo do Saulo César, que ele fala da palavra respeito. E aí ele diz que a palavra respeito, na tradução, essa palavra quer dizer olhar. E ele ainda diz mais, que o respeito é baseado na apreciação do outro. Então, no momento que eu não respeito, é porque eu nem me digno a olhar. E isso é muito sério. Porque aí vai entrar o que o João falou, a indiferença. Sabe, o não querer saber se o outro está necessitado. É a falta de fraternidade, o não olhar, ou seja, o nosso respeito, né? Então, as fórmulas
são os corações mais poderosos que não se impõem pela violência. E esses corações mais poderosos são os corações fraternos, são os corações com mais ternura, com mais mansuetude, com mais amor, com mais respeito. Essa é a fórmula que a gente ainda precisa repetir, aprender para exemplificar igual o Mestre Jesus. Não estamos aqui na crítica, porque nós todos estamos em construção, mas estamos já com os olhos abertos e o coração também disponível para tudo isso, que é o mais importante também, né, gente? Julinha, quando você falou aí do não molhar, né? A gente se vê muito assim quando a gente faz os trabalhos na rua, ou assim, a gente vai fazer algum tipo de ajuda assim para os irmãozinhos. Tem muita gente que critica, né? Você vai fazer isso, eles vão ficar acostumados, é por isso que não trabalham, é por isso que isso, é por isso que aquilo. Às vezes, assim, a gente dá alguma coisa de pessoa vendendo uma bala, pessoa fazendo alguma coisa, e tem sempre um olhar assim, você faz isso, eles vão se acostumar. Mas, assim, às vezes nem vende nada, às vezes vai lá e pede, né? Porque não tem como comprar nenhuma bala, e você ajuda, tem sempre um criticando. Só que nós não podemos deixar com que a crítica do outro faça com que a gente deixe de agir, porque é uma forma, mesmo que ele não venda uma bala, mesmo que ele esteja só pedindo, se o seu coração está falando que você pode fazer, por que eu não fazer, né? Porque assim, as pessoas nem olham, como você falou, o não olhar, né, você não tem compaixão. Aonde está, né? A sua compaixão é só para os seus, né? Só para aquelas pessoas que, né, que são seus afins. Então, assim, nós não devemos deixar com que a opinião do outro faça com que a gente que a gente deixe de agir, né? Eu acho assim que em qualquer momento em que eu posso fazer um menor que seja por um meu irmão, eu vou estar agindo, sim, mesmo que tenha alguém me criticando, porque sou eu, a minha pessoa, o meu ser que pede isso. E nós nunca podemos deixar de olhar, né, Júlia? Eu acho que o que falta agora nessa geração é essa falta de amor ao próximo, né? O olhar ao outro. É isso, obrigada. Eu acrescentaria a sua fala, Ana Cláudia, o seguinte: a gente tem que lembrar que nós precisamos, no mínimo, de 3 refeições por dia. E 3 refeições por dia dá trabalho para você conseguir. Entendeu? Conseguir nesse sentido, né? É fácil, trabalho tem. Muita gente trabalha e no fim do mês não sobra dinheiro para comprar o feijão, o arroz. Nós lá na casa também do Bezerra atendemos uma vez por mês, né, famílias necessitadas. O Vitor sabe disso. E a gente sabe o que eles passam. Às vezes chega lá, a comida acabou e não tem dinheiro para comprar até o fim do mês. E pessoas que ainda trabalham, se viram de alguma forma, né? Não é assim, é muito fácil, né? Falar das dificuldades do outro, é muito fácil, né? Falar e assinar embaixo, bater o martelo, mas quando você vai conviver com ele, você vê que a realidade é outra, né? E crianças, inclusive com fome, dá um dó terrível na gente, né? Muito duro isso, né? Eu interpretei esse parágrafo naquela questão de que a gente está sempre esperando cair do céu, né? Essas fórmulas mágicas do além seria exatamente que a gente está sempre colocando alguma coisa assim, esperando alguma coisa para começar a trabalhar no bem, para começar a fazer a nossa parte. Então, quando eu ficar rico, se eu ganhar na loteria, se eu tiver um emprego melhor, se isso, se aquilo, e a gente vai esperando cair do céu
para a gente começar, sendo que a fórmula, como a Julinha falou, já está aí. A fórmula já está antes do Cristo, já estava, porque o Cristo, quando veio, não veio destruir a lei, como ele mesmo falou. Porém, o Cristo veio para deixar a coisa muito mais clara, e depois ainda veio agora o Espiritismo para deixar ainda mais claro. Então, a gente está esperando o quê? Né? Está esperando o quê? Não tem que esperar mais revelação nenhuma, não tem que esperar mais. A gente sabe que novas revelações virão de forma natural, até mesmo porque o nosso intelecto e as nossas capacidades irão evoluir, então será possível entendermos mais coisas. Só que não tem que esperar nada disso para já começar a fazer a nossa parte, para já começar a amar, para já começar a trabalhar. Não tem que esperar mais nada. Essas coisas virão naturalmente, mas ninguém tem que esperar mais nada. É isso. Vamos lá, João. Sentir fome é brabo, viu? É muito brabo, não pode esperar, não. Fome é uma coisa, nossa, nem pensar, né? Então, já que a gente falou em esperar, né? Vamos seguir aí com o parágrafo. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Então, vamos ver o que eles esperam. O que esperamos para sermos irmãos uns dos outros? Boa pergunta que Emmanuel nos faz. Que haja o amor. Havendo o amor, o resto acompanha. Quando nos amarmos como irmãos, quando sentirmos que daríamos tudo para salvar o próximo, o nosso irmão, ou seja, como Jesus nos ensina na passagem do óbolo da viúva, que deu o que lhe faria falta. É isso que esperam os irmãos esclarecidos, que haja amor entre todos. É o amor mesmo. O amor é tão simples, né? A fórmula é só ter amor no coração que já resolve muita coisa. Vamos, gente, acrescenta aí. Eu tirei uma frase do Emmanuel, né, que ele diz, né, que todo aquele que vai irradiar esse amor silencioso nas ações, como a Ana falou, ações simples, né, como a tradução do respeito, que é o olhar, né, sem grandes propósitos, né, e principalmente de recompensa, né? Isso já traz do plano maior para nós um título, para esses que já agem assim, o título de irmão. Então, para sermos irmãos fraternos, basta a gente irradiar amor. Esse amor não precisa ser grande, porque a gente pensa, quando a gente pensa em amor, a gente primeiro pensa de afeto, né? Ou mãe, filho, ou marido, mulher, pai e mãe. Mas o amor, às vezes, é só um cuidado de um olhar para o outro, como a Ana explicou. Empatia, né, Júlia? Claro, claro. Na hora que você vai dar uma quentinha, que não é um trabalho que eu realizo, mas eu sei como funciona, você não é só dar, é você Não. dar com um sorriso, Isso. com prazer. Isso é amor, Claro. no gesto, né? Então, o que o Cristo disse para nós? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é isso que ele disse para a gente? Agora, isso, a necessidade, né, de uma mente esclarecida e longe dessas cristalizações da indiferença e de egoísmo. Foi o que a Ana trouxe. Aqueles que têm um coração ainda endurecido, porque isso não adianta. Para quem vai fazer isso? Você está aí. Então, são situações já, né, de uma mente cristalizada que não dá oportunidade desse sentimento do amor florescer. Porque não comunga esse título de irmão. Porque irmão a gente sabe que é toda a humanidade. Então, a gente só tem guerra, só tem desavença,
só tem, como o João falou, os mimimi, porque a gente vê o outro não como irmão, mas como adversário. Então, assim, a necessidade de, pelo menos, alguns de nós, como a Ana falou, eu vou fazer diferente, mesmo que o outro me critique. Isso já é usando, né, esse amor que o Cristo veio trazer, que é essa fórmula, que não é mágica, que todos nós podemos realizar. Júlia, quando fala desse amor, é mais pela empatia, né? Não é o amor, esse amor que a gente sente com filhos e tal. É a empatia que você, né, se coloca no lugar do outro. Claro. E quando a pessoa critica, eu sempre penso assim, eu estou fazendo a minha parte, a parte dele ele vai fazer. Né? Então, não tem isso. Você tem que se colocar no lugar do próximo, né? No lugar do outro. Né? Você tem que se colocar naquela pele, né? E não olhar só as pessoas vivem muito da visão, né? Só o olho, o que é bonito, né, lhe apetece, né? E aí esquece que tudo é obra de Deus. E saber também o seguinte, muitas vezes a gente tem amor por pessoas que a gente nem conhece. Quando você prepara as coisas para entregar para os moradores de rua, por exemplo, a gente não sabe quais que a gente vai encontrar no meio do caminho. Alguns a gente conhece, outros não. Mas, mas posso ter amor apesar de não conhecermos. Quer dizer, não precisa ser aquele amor, como vocês falaram, de família. Não precisa. O amor tem toda uma expressão variadíssima, né? 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 Começa dentro de nós, ele tem que começar dentro de nós. Né? Se ele começar dentro de nós, a própria vida vai ajudando a desenvolver. Né? Perfeito. Então não falta nada, né? É só a gente botar a mão na massa. Isso. Não falta nada. Vamos lá, João. O amor é uma palavra tão pequena, né, mas cheio de ramificações. É imenso, né? Grande, né? Grande. Eu tô em que parágrafo? No 4, né? Muita gente. Muita gente? É o 5. Vamos lá. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Nesse parágrafo aí, pensamos assim. Aqui, Emmanuel reforça o que disse antes, lá no segundo parágrafo. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus e essas batalhas estariam apagadas. Isso Emmanuel falou lá no segundo parágrafo. Porque onde há intriga, inveja, orgulho, vaidade, é reduzido, é terminado o serviço no bem, e sobram críticas, maldades, rancores, etc. Onde os amigos da escuridão aproveitam a brecha para articular a destruição, o encerramento da caridade, do sentimento fraternal, do amor ao próximo, e atingem pessoas e instituições para quem não conhece ou não leu, o livro Aconteceu na Casa Espírita é um bom exemplo, né? Porque narra uma história em que aconteceram fatos com pessoas dentro da instituição, que é a Casa Espírita,
houve divisões de grupinho, uns se achando muito, uns sendo prejudicados, fora do centro, né? Porque isso faz parte também, não é só no centro que os nossos irmãos menos esclarecidos nos perturbam, né? Fora também nos perturbam. E eu não vou dar mais spoiler, não. Pega o livro e lê, tá? Vai lá, pode completar, por favor. Então, João, quando o Emmanuel diz aqui para nós, né, solidariedade legítima, né, quando a gente esquece dessa solidariedade, então a gente vai colocar que a solidariedade se define, sobretudo, pela ação. Pela ação. Ação de quê? Do fazer. Porque é muito fácil você só criticar. Então, onde há crítica, né, os corações estão muito na teoria, na ociosidade, no pouco estudo e no pouco serviço. Então, a ação é ação mesmo. E o Emmanuel coloca aqui, ó, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Boa vontade é uma coisa que, para muitas pessoas, ainda é muito difícil. Né? E aí a gente vê que muitas coisas acontecem de mal porque o outro não tem a boa vontade nenhuma em erguer nada para ajudar. Então, em nossa sociedade, o que está prevalecendo é justamente o oposto da solidariedade. Infelizmente. Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações onde o mal predomina, ok. Tem muita coisa boa acontecendo, mas há necessidade dos bons ainda com a timidez, né? Sermos maiores, sermos mais efetivos na ação da solidariedade. E aí eu coloquei aqui, à luz que a doutrina espírita nos traz, precisamos abandonar os comportamentos farisaicos. O que são comportamentos farisaicos, né? É aquele bonito por fora, né? E sujo por dentro, né? Que tem um coração mau, que ainda não olha o outro como irmão, mas externamente está orando, né? Está exercendo uma função, até numa certa denominação religiosa, como o correto, o certinho, o bonzinho, né? Então, esses são os comportamentos farisaicos que nós hoje ainda vemos e usamos muito de nós. E que a gente necessita, né, tirarmos essa capa e trabalharmos os nossos sentimentos. Principalmente, como fala, solidariedade é a ação. Onde falta auxílio mútuo, compreensão, fraternidade e sinceridade, instituições caminham para o fim. Como o João falou, da Casa Espírita, do livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, onde só tem divisões, vai chegar ao fim. Então, isso o João fala da Casa Espírita, porque tem o livro. Mas no nosso próprio lar, quantas divergências acontecem, né? Quantas separações acontecem? Quantos ódios são gerados? Quantas mágoas são geradas? Porque existe todo esse comportamento farisaico, né? Que você quer mostrar uma coisa que, no fundo, lá dentro, você ainda não é, e às vezes nem se esforça. Porque a gente escuta muito falar, mas eu sou assim. Né? E a gente não é assim. A gente pode ser cada dia melhor. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Mas eu lembrei de um ditado aqui, né? Em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Porque é exatamente isso, né? O que é não ter pão na casa espírita? É exatamente ninguém quer trabalhar.
todo mundo só quer pedir, todo mundo só quer cobrar, todo mundo só quer dar opinião, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer mandar, mas ninguém quer fazer. Então, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, realmente temos que parar com esse nosso pensamento farisaico e começar a ter um pensamento servizaico. Vamos servir, vamos trabalhar. Vamos lá, João. Então vamos lá. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Então, da perguntinha e do parágrafo, nós entendemos que sempre haverá trabalhadores para a seara do Cristo, quando a intenção for honesta. Quando as pessoas trabalharem por amor, quando quiserem ajudar de coração aberto, a espiritualidade sempre vai socorrer, amparar, sempre vai trazer amigos para o crescimento do trabalho no bem. Quer dizer, nunca vai faltar o amigo, o irmão, para ajudar a gente no trabalho do bem, mesmo que a gente ache que está sozinho, que o trabalho não está andando, que só estão prejudicando. Tem que ter fé, porque vai aparecer lá o irmãozinho para dar aquela força. Segue. Quando o Emmanuel coloca aqui falta de assistência, né, e ele responde não, e mais adiante, né, como o João leu, né, que toda obra honesta e generosa, né, chega nessas esferas mais altas, né, e sempre vai conquistar esses abnegados cooperadores, ou seja, os trabalhadores da seara do Mestre. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 489, a gente tem lá que explica sobre o espírito protetor. A gente já tem um espírito, né? Mesmo que a gente não faça nada, a gente já tem um espírito protetor que nos tutela. E ele nos tutela nos dando boas inspirações. Eles não vão interferir no meu livre-arbítrio, mas a gente sempre recebe sugestões do bem através desses protetores. E está lá, cada encarnado tem ao seu lado um espírito de condições elevadas que o protege, orienta, assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Então, em qualquer momento, a gente está amparado. Então, se a gente realiza algo no bem, mais amparo a gente vai ter dessa espiritualidade. Por quê? É a bondade de Deus que vai nos reunir com os melhores para nos tornarmos iguais a eles. Porque quanto mais a gente se une no bem, mais a gente vai tendo colaboradores também no bem. Não só na parte física, como na parte espiritual. Isso vai fazer o quê? Um trabalho dentro de nós, dessa nossa renovação interna, que é a necessidade que a gente faça, né? A vida é uma troca, né? De valores. Ninguém dá sem receber, ajudar sem ser ajudado, ensinar sem aprender. Então, é sempre uma via de mão dupla, em tudo. Então, na hora que a gente está usando o benefício do perdão, da oferta, da benevolência, da indulgência, com certeza a gente está amparado para realizar essas tarefas, né? Ou do pão, ou do conselho, ou qualquer atividade, porque qualquer trabalho útil é importante. Trabalho é qualquer ocupação útil. Então, no momento que eu estou tendo utilidade, eu estou tendo utilidades no bem, eu vou ter companhia dos bons espíritos. Isso não precisa ter nem dúvida, porque Deus é misericordioso, bom e justo. A justiça se emprega nessas oportunidades de trabalho nossa. Por isso que a gente tem que estar sempre com a vontade, a boa vontade do trabalho, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. E a gente sabe que se está fazendo trabalho no bem,
a gente está sempre uma companhia dos bons espíritos. Mais alguém quer falar? Então, vamos para o último parágrafo. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada é imutável, permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Quer dizer, tá simples como nós. Muito cacique para pouco índio, até já foi comentado mais ou menos isso. Muito orgulho, muita vaidade, é a fórmula para... E a fórmula para não deixar acabar, né? Não deixar destruir o trabalho no bem. É o sentimento fraterno, é o amor ao semelhante, como disse Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente fica assim, mas como é que eu vou amar o próximo, né? Se eu não conheço. Jesus falava que tinha que amar o inimigo. Não é sair beijando, abraçando, nada disso. É ter um bom pensamento, é ter uma boa atitude, é auxiliar. Até uma pessoa que cai na rua, você vai lá e ajuda a levantar. É entregar uma quentinha de coração. Não é, eu vou entregar uma quentinha porque eu vou fazer média, não sei o quê. Não existe isso. Né? Tudo que você tem que fazer no bem, você tem que fazer de coração. É simples. 4 letrinhas. É amor. Pronto. Mais nada. Não precisa sair beijando ninguém e ficar gritando aos 4 cantos. Eu amo, eu amo, eu amo. Não precisa nada disso. É só você viver e querer bem ao próximo. Vai. Fecha aí, por favor. Acrescenta. Então, é bem forte esse final aqui do estudo do Emmanuel, quando ele diz, né, verifica a invasão da desarmonia, né, nos institutos do bem, né, nos lugares que deveriam ser sagrados, tem as grandes, maiores desarmonias. Isso a gente pode trazer para o nosso lar, para um templo religioso, né, para o próprio trabalho, que deveria ser um local, né, que você vai ali para ganhar o seu dinheiro para o quê? Para você se manter vivo, né? Porque os recursos dali que vão gerar estudo para os filhos, né? Para você mesmo e tudo. Então, aí ele diz, né? Para que acusar os humanos, né? O abandono, porque a palavra defecção, essas palavras que o Emmanuel usa, é complicado para mim, né? Então, eu vou traduzir lá no dicionário, né? E aí, defecção é o abandono voluntário. Esse abandono voluntário nos compromissos assumidos, porque a gente assume compromissos com o outro e com nós mesmos. E a gente vai abandonando, né? Pela indiferença no ato de servir. Porque a gente vai se tornando indiferente, porque esse não é tão legal como eu achei, o lugar não é apropriado para aquilo. A gente vai colocando as nossas dificuldades para a gente trabalhar, né? Então, desarmonia, eu coloquei aqui para a gente entender desarmonia. Muita gente. Agora, quer dizer que eu não vou poder botar a culpa no obsessor, nem no demônio, não? Caramba. Acabou com a minha desculpa, então. Então, desarmonia. Muita gente querendo mandar e pouca gente querendo servir. Gera uma desarmonia. Muito esperando resultados e poucos querendo assumir compromissos. Gera uma desarmonia. Então, o atual estágio evolutivo da humanidade terrestre
demonstra que o indivíduo já possui um certo domínio sobre os seus atos instintivos. Foi o que eu falei. A gente já está num patamar que a gente já tem domínio sobre eles, né? A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete a todos. Porque a gente sempre acha que não, só não melhora porque aquele, porque isso. A gente nunca se coloca dentro. Mas aqui diz que compete a todos nós. A liberdade de consciência nos transforma em pessoas melhores, aptas a pôr em prática a lei da justiça, do amor e da caridade. A indiferença, o não comprometimento, o abandono voluntário levará o homem ao desequilíbrio, né? Pois, através de variados informativos espíritas, voltará para a pátria espiritual devedor de si mesmo perante ao próximo e a Deus. E aí, para fechar, eu vou trazer do livro Os Mensageiros. Lá no prefácio do livro, o Emmanuel traz para nós e nos orienta, tirei um pedacinho, que ele fala o que nos leva a grafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho. Nos dias que correm, felizes os que buscaram na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta. Revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Isso está lá no prefácio do livro Os Mensageiros, que é Emmanuel que faz esse prefácio. Então, não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Então, quando pergunta, tem proteção, tem ajuda espiritual, não falta esse concurso divino para quem tem boa vontade de trabalhar. E se a gente tem que lembrar também que esse livro Os Mensageiros relata a vida de vários médiuns, veio até agora em filme, relata a vida de vários médiuns que se comprometeram com um trabalho no bem, né, para melhorar a eles próprios primeiros, né, porque ia sair daqui melhor, né, com mais evolução, com mais responsabilidade diante do próximo, e chegaram no plano espiritual com as mãos vazias e devedores. Então, que a gente possa entender esse trabalho fraterno não só como mais um, mas que é com comprometimento nosso com Deus, com a espiritualidade amiga, e principalmente conosco, porque a gente está aqui, como disse o João, nós estamos aqui para evoluir. E a gente tem que sair daqui, pelo menos um pouco melhor do que quando a gente veio pela misericórdia de Deus para a reencarnação. Obrigada, gente. Muito bom esse estudo. Graças a Deus. Então, estamos aqui no nosso horário. Agradecer a todos pela presença, em especial ao nosso irmão João, que nos guiou pelo estudo da noite de hoje. Eu trouxe aqui uma procuração da Janete, que faz na semana que vem, dizendo que a Julinha pode fazer a prece por ela. Está assinada. Pode fazer. Se está assinado e o compromisso é para fazer o bem, né? Vamos lá orar, né? Agradecidos por esse grande momento de aprendizado, através do estudo que a Casa de Emmanuel nos proporciona toda quinta-feira, agradecendo a oportunidade de reunirmos aqui em nome do Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. E assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome desses amigos abnegados ao serviço do bem,
aos nossos guias, protetores, a Maria, a Emmanuel e a toda essa equipe espiritual. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por finalizado esse trabalho, agradecidos pela oportunidade e te agradecendo, Senhor Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, uma excelente semana para todos, que Jesus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e familiares e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.